O Brasil é um lixo, não esquecer. Essa é uma provocação que eu faço muito com o pessoal que me segue lá no Instagram, muito nos stories, se você não segue aí, @tv.viegas. E lá, né, que eu faço muito vídeo explicando sobre como o Brasil passa por problemas culturais, problemas que estão entranhados na sociedade. E muita gente me critica. Muita gente acaba mandando mensagem falando: você está equivocado, o Brasil é um país do futuro, o Brasil é não sei o quê. Uma galera muito ufanista. Pessoal que ainda acredita que o fato de ter terra fértil, petróleo, minério, faz isso aqui um país muito foda. Ah, a população é maravilhosa. Isso não faz um país rico, nem um país que tenha futuro, né? Então eu não tô nessa ponta desses ufanistas aqui que ficam babando o ovo do Brasil só porque defende a bandeira e bate continência. Eu não tô nessa ponta. Também não tô na outra ponta que acha que isso aqui vai virar uma Venezuela, que acabou tudo e tal. Eu tô no meio termo. Eu quero que você tenha consciência do que eu vejo do Brasil, para você entender que a partir dessa consciência, aí você pode agir. Porque se você não vive a realidade, se você vive uma ilusão, você nunca vai conseguir sair de onde você está. O primeiro passo para qualquer movimento é entender quais são o ambiente que você está vivendo. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, vou falar uma história muito rápida. Por que eu acho que isso aqui é uma porcaria e não tem futuro, tá? Porque, vamos lá, quando o Brasil foi descoberto, portugueses, não sei o que lá e tal, desenvolvimento, história, a família real veio para o Brasil. E quando ela veio para o Brasil, ela trouxe também uma visão de longo prazo para cá, né? Quando a família real chegou no Rio de Janeiro, o que o Rio de Janeiro era uma aldeia pobre. E em pouco tempo a gente foi se tornando uma cidade com linhas europeias. Se você vai no centro do Rio hoje, Praça 15, ali naquela área do Porto Maravilha, Paço Imperial e outros lugares, você vai parecer que você está um pouco ali em Lisboa. Os caras trouxeram essa visão, né? A família imperial, inclusive, falava muito isso. Tem o Colégio Pedro II até isso, de desenvolvimento de educação, de cultura, né? Grandes avenidas sendo abertas. O negócio era, vamos tornar o Brasil um ponto da Europa aqui. Só que aí a gente teve lá o golpe da República, a proclamação da República, dê o nome que você quiser, e ali você já percebe que tudo mudou. Foi ali, na minha visão, que a gente acabou com o país. E por que isso? Quem conhece a história sabe que acabou se tornando a tal República Velha, a República do Café com Leite, não é isso? Em que o momento os paulistas ficavam um tempo no governo, depois os mineiros, eles ficavam revezando isso. Ali já nasceu essa visão de curto prazo. Enquanto eu estiver no governo, irmão, é tudo para mim e nada para os outros. Então começou aquela visão de você pilhar o Estado, você usar o Estado brasileiro, né, a República Brasileira, para pilhar, para fazer o seu, para ganhar o seu, defender os seus interesses. Dane-se o país, dane-se o futuro, dane-se o longo prazo. E aquilo ali foi só piorando e vem trazendo até hoje. Quando você vê os políticos que estão aí em Brasília hoje, vários deles, estou falando da família do Ciro Gomes, Sarney, aí você tem vários aí, família do Collor, essa galera tem ligação lá de trás. Então, quando você olha, o Brasil se tornou isso. E não é uma questão de casta política. Isso foi permeando toda a sociedade. Isso foi descendo num ponto em que as pessoas querem sempre levar o delas. As pessoas querem um jeitinho. Elas não querem construir alguma coisa. Elas querem ver o que o outro fez e falar: eu quero ter um direito sobre isso. E isso está entranhado na sociedade. E não vai mudar. Tem gente que fala: não, se botar o capitão lá, se botar o L lá, não sei o que, o M. Não vai mudar, isso não vai mudar, porque isso está com todo mundo. Não é que tem gente que tem aquela teoria, não, os reptilianos, não sei o quê, dos mamutes, porque, porra, tem uma sociedade secreta do Jorge Soros. Não, isso está na cultura do brasileiro, está no povo brasileiro. Isso aqui está em todo mundo. Todo mundo quer levar vantagem, né? As pessoas votaram no Lula porque queriam picanha, né? As pessoas, o Bolsonaro, para poder melhorar a eleição dele lá, aumentou o Bolsa Família. Aí o outro vai e diz que vai aumentar mais ainda. Aí o outro vai dar picanha que eu não sei o quê. Então percebe que as pessoas votam nos outros que prometem coisas para elas. A cultura que existe nos Estados Unidos, Kennedy falava sobre isso, né? Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Essa cultura americana do empreendedorismo, essa cultura americana de que você tem que construir, né, a sua vida, e as pessoas chamam de meritocracia, seja o que for, ela não existe no brasileiro. Existe uma anedota interessante que é o Steve Jobs, né? Ele é um imigrante, ele é um imigrante sírio. Então a família dele resolveu ir para os Estados Unidos, fugindo lá da Síria e tudo mais. E lá ele cresceu, se envolveu, montou a Apple,
né? E todo mundo hoje tem aí iPhone, todo mundo tem seu Mac, é uma empresa gigantesca, uma das maiores do mundo, não é isso? Agora imagina se a família dele, na hora que estava imigrando, falasse, não, não vamos para os Estados Unidos, vamos para o Brasil. Certamente o Steve Jobs hoje teria morrido como um gerente geral da agência do Banco do Brasil no centro da cidade. Porque aqui você valoriza o cara que é funcionário público, o cara que está no Estado. Quem tem poder no Brasil não são os empresários. Quem tem poder no Brasil são os juízes, são os promotores, são os políticos. Se você quer prosperar no Brasil, você tem que entender com um político lá se o cara não vai te ferrar numa lei, que ele vai passar numa canetada qualquer. Então, um país que não privilegia a geração de valor, ele não é um país que vai ser rico. Não importa quantos minérios você tem, não importa o tamanho da floresta que você tem, não importa o tamanho do país que você tem, você vai continuar sendo pobre, porque você é incapaz de gerar valor. E isso, infelizmente, está entranhado na nossa cultura. O Brasil é o país do direito sem dever. Aqui todo mundo quer um direito. Quando você lê a nossa Constituição, é um negócio maravilhoso. É uma Constituição linda. Você não precisa trabalhar porque você vai ter moradia do Estado, segurança do Estado, educação do Estado. Você tem o SUS, saúde de graça do Estado. Você vai ter um meio ambiente equilibrado. Tudo isso que eu falei aqui está na Constituição brasileira. Você não precisa fazer nada. Chegou, nasceu lá, bonitinho, o Estado tem que te dar tudo. E o erro do brasileiro é acreditar que ele vai conseguir isso. O erro do brasileiro é achar que o Estado vai te dar isso. É começar a ter aquela ilusão de que só porque está escrito num papelzinho aquilo vai ser entregue. E não vai. Aquilo é impossível de ser entregue. E aí, a gente tem o quê? Um pobre no Brasil. Sabe quem gosta do SUS? Rico. Sabe quem gosta do SUS mesmo? É Patricinha que toma vacina e chora dentro de um colégio privado no Rio de Janeiro, falando #defendam SUS. Aí toma a vacininha, posta no Instagram, lindo. Aí ela sai dali e vai no médico que cobra R$ 1.500 a consulta no ginecologista. E a mulher que é pobre vai ter que ir lá abrir as pernas num lugar que tá tudo enferrujado, que o bico de pato ali, meu irmão, já perdeu um bico, consegue abrir direito. Ou o cara que vai ficar na fila lá, pô, sei lá, quantos anos para resolver um problema que daqui a 2, 3 anos nem precisa mais resolver. Ou seja, aqui a gente vive uma ilusão. O pobre sabe que o SUS é uma merda. Ah, mas e os heróis médicos? Você acha que o médico gosta do SUS? Você acha que o médico estudou para quê? Para ele chegar no hospital e ter que operar um paciente com a faca de cortar pão e um pano de prato? Você acha que o médico se formou para isso? E aí, ao invés de você falar, porra, isso tá errado, que são os caras mais realistas, é o que eu falo, aí tem gente ufanista que fala, não, são heróis, são médicos. Aí o cara vai dormir lá, meu irmão, depois de um plantão, ele vai dormir numa maca no meio do chão lá. Isso não faz sentido, galera. Ou então o policial, temos que investir na segurança, aí bota o policial para subir morro tomando tiro de fuzil, vendo um amigo dele tomar tiro e morrer. E você acha que é isso que torna alguém herói? Então perceba, de alguma maneira o Estado conseguiu colocar na nossa cabeça que a gente depende dele. Ele colocou na nossa cabeça aqui no Brasil que você precisa depender do Estado. A gente comemora aqui no Brasil o aumento de Bolsa Família, de Auxílio Brasil, cacete. Veja, eu não sou contra isso, muito pelo contrário. Eu acho que um país tem que ter uma rede de proteção, sim. Ainda mais um país desigual como o Brasil. A pessoa que ficou para trás, a pessoa que, pô, não teve oportunidade, vamos lá pegar ela. Vamos dar uma renda mínima para ela ter um mínimo de dignidade. Eu acho isso importante. Mas quando você torna isso política de governo, quando você torna isso uma forma de ganhar voto, quando você torna isso uma forma de viver, a pessoa acha que vai viver de migalha. E ela é tão dependente desse tipo de atitude que você começa a ver pessoas que acham que isso é a melhor coisa do mundo. Ou seja, a gente tem aqui no Brasil uma maior quantidade de nem-nem. Não sei se você sabe o que é nem-nem, mas em economia são pessoas que nem trabalham e nem estudam. E isso no Brasil é gigante. As pessoas, quando são jovens e ganham lá 500 pratas de Bolsa Família, Auxílio Brasil, nem sei que porra que nome que dão pra isso, elas acham ótimo. O cara tem 16, 17 anos. Daqui a pouco o cara tem 30 e ele continua ganhando isso. Então, a gente, infelizmente, tem essa política entranhada de muito direito, pouco dever. A gente aqui no Brasil não quer empreender. Você quer virar um funcionário público, porque você vai ganhar mais do que a média da população, não vai ser demitido, ninguém vai encher teu saco. Meu irmão, tu não vai trabalhar, foda-se, vem pandemia aí o que acontece?
todo mundo que tem corte de salário é demitido e tal, e você fica veraneando aí, fazendo hashtag fica em casa. Isso é o Brasil. Agora, se eu tenho essa percepção que isso não vai mudar, que isso está em todos os âmbitos da sociedade, isso está desde o cara que, pô, tá morando num bairro pobre, até o político mais rico que a gente tem, isso está entranhado na população, o que fazer? E aqui que eu acho que é o pulo do gato, tá? Muita gente fala, você tem que fazer curso de economia. Não vou fazer curso nenhum de economia. O curso que eu acho que o brasileiro precisa entender é o seguinte, que tem a ver com a economia. A primeira regra da economia, e a regra mais importante, é oferta e demanda. Se você tem muita coisa, tem muito produto, o preço dele vai cair. Agora, se esse produto é escasso, se quase não tem no mercado, o preço desse produto vai subir. E aqui é o fato de eu ter dificuldade de sair do Brasil. E por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem 200 e tantos milhões de brasileiros. Quantos brasileiros hoje têm capacidade de estar no mercado de trabalho de maneira competitiva? É muito pouco. É muito pouco. Então, a gente tem uma escassez de mão de obra qualificada no Brasil. Se você tem escassez de alguma coisa, naturalmente o preço dessa coisa vai ser maior. E aí, aqui no Brasil, é comum você encontrar um coordenador pleno de uma multinacional que ganha mais do que um médico em Portugal, médico formado. E por quê? Porque tem pouca gente qualificada aqui. Os salários pagos no Brasil para pessoas que são bem formadas são gigantescos. Gigantescos. Aí você fala, mentira, porque eu não ganho esse valor. Então é aí que está o pulo do gato. Aí que está o pulo do gato. Se você não está hoje de maneira competitiva no mercado de trabalho, o que você vai fazer? Ficar jogando videogame? Você vai ficar o quê? Vendo Ian Neves, Cauê Moura falar que o comunismo, você é explorado pelo burguês. Aprende uma coisa que eu falei. O Brasil é uma selva. Isso aqui é uma selva. Esquece. E a primeira coisa que você precisa ter, que eu já falei pra vocês aqui, é a consciência. Se isso aqui é uma merda, se o Brasil é um lixo, não esquecer, perca suas esperanças. É a mesma coisa, eu sempre uso essa analogia. Tu tá numa savana com um monte de gente, alguém vem correndo e fala, galera, tá vindo um leão pra cá, vambora. Aí você senta calmamente e bota o seu tênis de corrida, não é isso? Aí vem um cara, um idiota pra você e fala, seu burro, tu acha que você vai correr mais que o leão? Aí você vira pro cara e fala, não, eu vou correr mais do que você. E é um pouco isso aqui no Brasil. Essa ideia de igualdade, de oportunidade, isso não existe nesse país. Então, se você quer ter sucesso aqui, senta a porra da bunda e vai estudar. Para de mimimi. Essa história de eu quero não sei o quê. Não, você tem que entender que você não vai ficar rico jogando no jogo do Tigrinho. Você não vai ficar rico fazendo bet. Não, eu entendo pra caramba de futebol. Esse negócio de day trade, que fica você gastando dinheiro com essa merda, você não vai ficar rico com isso. Se day trade achasse você rico, nenhum day trade vendia curso. Tá? Se o cara fizesse 10% ao mês, esse cara agora estava ali, meu irmão, na Sardenha, ali andando no iate de 200 pés. Isso estaria acontecendo, isso é matemático, tá? Então, não cai nessas ladainhas de atalho, de caminho fácil. Eu vou investir em Bitcoin e vou ficar bilionário. Teve gente que conseguiu. Essa onda já passou. Se o Bitcoin for R$ 1.000.000, como todo mundo está falando, você vai aumentar o seu patrimônio em 9 vezes. Não é isso? 10 vezes, sei lá. E aí você vai botar quanto lá? Vai botar R$ 1.000, aí tu vai ter R$ 10.000, vai fazer o que com R$ 10.000? O que faz você gerar renda é você. E se você está num país que pessoas qualificadas valem muito dinheiro, para que tu vai botar dinheiro na Vale do Rio Doce? Para que tu vai botar dinheiro na Petrobras? A Petrobras está barata. Você sabe falar inglês? Não. Então vai fazer um curso de inglês. Você tem uma boa formação? Não, eu estudei em colégio público e tal, não sei o quê. Juntou um dinheirinho? Vai fazer um MBA, vai fazer algum tipo de formação. Use o seu tempo, por exemplo, aqui no YouTube, no Instagram, ou então no TikTok, para aprender a falar, sabe o quê? Português. O que eu mais pego, às vezes, em entrevista, é as pessoas que falam português errado. As pessoas que têm dificuldade em se expressar, pessoas que não entendem nenhuma ferramenta. Cara, olha só, eu vou dar uma dica aqui que vai ser uma das últimas, mas eu pretendo abordar isso fortemente num curso que eu pretendo fazer. Recentemente fiz algumas séries de entrevistas com pessoas para alguns cargos, tá? Cargos altos. Tô falando de cargo que a pessoa ganha mais de 25 mil por mês, tá? R$ 1.000, na CLT. E a primeira coisa que você pergunta para a pessoa é assim, pô, legal, tal, você conhece a empresa? A empresa que eu trabalho, que eu tô fazendo entrevista. Não é, acho que eu ouvi falar. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Gente, olha só, a falta de interesse que tem hoje, né? A falta de preparo. Se você vai ser chamado para uma entrevista, porra,
O mínimo que você tem que fazer, seu imbecil, é você pegar o site da empresa, ler, entrar no YouTube, sei lá, corre atrás. Ah, tu viu lá no LinkedIn que tem um amigo em comum que trabalha lá, pergunta pro cara, se informa. Lê notícia, clipping. Porra, pra tu achar putaria é fácil, né? O cara quer achar uma mexicana tendo relação com uma coreana numa ilha, não sei aonde. O cara vai lá no X-Vídeo e acha. Agora, pô, você vai fazer uma entrevista e não consegue o básico. Então, a geração mimimi, ela encontrou dentro da sociedade brasileira um match perfeito. São pessoas que não querem porra nenhuma, que querem viver do Estado, com uma cultura do tipo, não, é cultura Cauê Moura, é cultura Ian Neves. Não, a culpa não é sua, é do burguês, a culpa é de outra. Não tem nada a ver com você e tal. E a pessoa olha, é uma cultura de não quer nada com a cultura que você não deveria fazer nada. Ó, match perfeito, né? Tinder, estão amando. Então fuja disso. Corre atrás. Se vira, irmão. Porra, mas eu nasci pobre. Mas vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. Se você nasceu pobre, negro no Brasil sofre preconceito pra caramba, beleza, vai ser mais difícil. Né? Pô, mas eu não consegui uma formação boa. Mais difícil. Mais difícil. O filho do Neymar tá muito mais fácil que você. Mas é isso aí. É a história da savana. Né? Então viu que tá complicado? Bota o teu tênisinho. Tu não vai correr mais do que o filho do Neymar, tenho certeza disso. Não importa o quanto inteligente eu seja, eu não vou correr mais do que o filho do Neymar. O filho do Neymar vai ser bilionário mesmo se ele for um imbecil. Agora eu posso correr mais do que muita gente. Eu certamente, um dia, vou sair dessa vida, vou morrer e tudo mais, melhor do que eu nasci. Né? Meu pai vai morrer melhor do que ele nasceu. Meu avô morreu melhor do que ele nasceu. E isso é a vitória. O gol é esse. Você não precisa ser filho do Neymar. Tu não precisa ter um Porsche. Tu não precisa ter um apartamento de milhões de reais. Você precisa ser melhor do que você é. Beleza? Fuja dessa cultura mimizenta do Brasil e consiga fazer uma mudança grande na sua vida sem depender de outras pessoas, sem ficar aí de mimimi na internet. Escolha melhor, faça uma curadoria melhor do que você lê, das pessoas que você anda, entendeu? Faz isso e aí você vai longe, beleza? Se você gostou, curte aqui, marca 2 amigos aí que você acha que deveria ver esse recado um pouco mais longo e vejo você no próximo vídeo.